Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus no livro, na epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma epístola muito tremenda que inúmeras vezes fala sobre a alegria. Num contexto onde não talvez pudesse ter este sentimento. Porque Paulo, ao escrever esta epístola, esta carta, ele está preso em Roma. E ele está num cárcere muito complicado, onde ele está ali com uma guarda constantemente à sua volta, está preso, está sem liberdade, está sem seu conforto, está sem sentir aquele aconchego, mas dali ele escreve palavras que demonstram uma alegria tremenda no seu coração e também alegrando aqueles para os quais ele está escrevendo. É só Deus. E nós hoje vamos dar continuidade a esse estudo em Filipenses. Ontem falamos sobre o capítulo 1 e hoje vamos estar falando no capítulo 2. É muito tremendo o que Deus tem para você hoje e para mim. Então, por isso que eu te convido hoje. Vamos mergulhar nas Escrituras e vamos aprender um pouco mais. São somente 4 capítulos em Filipenses. Então, vamos até sexta-feira concluir este estudo. E eu convido você a fazer parte comigo, a você pegar aí, quem sabe, um caderninho ou anotar na tua Bíblia alguns pensamentos. Claro, tudo que vou falar está na palavra, mas a gente vai assim explicar algumas coisas que talvez você tenha alguma dificuldade e eu também de entender. Nós estaremos então falando sobre esta passagem. Amém? Convido você a estar conosco. Eu agradeço e louvo a Deus pela parceria que esse ministério aqui da palavra tem com a Nelly Modas. E eu quero mandar um grande abraço hoje à proprietária desta loja, que é a pastora Nelly, e dizer muito obrigado por esta valiosa parceria e contribuição para o reino. Nós estamos aqui levando a palavra. E hoje eu estou muito bonita, estou aqui com um macacão muito bonito, uma roupa longa da Nelly Modas, e lá tem mais. Você pode escolher em outras cores e você pode ter acesso agora ao telefone dela e você pode marcar a tua agenda, o teu encontro ali, o momento que você pode conversar com a Nelly e visitar a loja. Está aí na tua tela o número 9136-3082. Se você está fora de Manaus e gostaria de conversar, você pode colocar o código 92 e aí digitar, né, 9136-3082. Amém? Para você ficar bem bonita e ficar muito linda, tá bom? Eu também gostaria hoje de agradecer a Deus pelo salão, não é bem salão de beleza, né? O Centro de Beleza Adriana Oliveira. Um abraço a Adriana Oliveira, que é proprietária do Centro de Beleza, muito lindo, é um salão de excelência aqui em Manaus. E olha só, está cuidando aqui dos meus cabelos, e ela é uma pessoa maravilhosa, tem um senso de humor fantástico. Você vai gostar da Adriana, não somente da pessoa, mas do trabalho que ela faz, tá bom? Você vai entrar na nossa página, na fanpage, e ali você vai encontrar direitinho o endereço. No próximo programa eu vou estar colocando o telefone também da Adriana para você ter contato com ela. Mas aí na fanpage você vai encontrar o endereço dela. Ela está ali no conjunto Xingu, aqui em Manaus, no bairro da Compensa. E eu não tenho agora de cabeça o celular, o telefone da Adriana, mas vai estar aí em breve para você também entrar em contato. Então, você pode entrar na nossa página e você vai saber quem ela é, tem fotos ali do trabalho dela e você vai poder ficar bonita também, tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja
de excelência. E nós tivemos agora o nosso congresso de mulheres. Eu fui muito abençoada nesse congresso. Deus falou muito comigo. E eu tenho sentido transformações em algumas áreas da minha vida decorrente a todas as palavras de vida que foram liberadas a nós, mulheres, durante esse congresso. Quero parabenizar a nossa pastora, a pastora Ana Lúcia Câmara, e dizer muito obrigado, porque o congresso realmente foi algo sobrenatural, uma unidade, um amor, muitas mulheres, milhares, estava lotado. E eu creio que todas elas também receberam coisas tremendas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Yadam, aí na tua tela tem um site para você conhecer, entrar e você ser abençoado também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, e aí na tua tela você vai ver o site da FBN, que é uma escola de excelência de nível superior aqui em Manaus. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus por você que é semeador. Este programa é um oferecimento de todos os semeadores também, que ofertam, que amam, que oram, que contribuem, que estão aqui empenhados em fazer com que o reino de Deus cresça, se expanda, seja estabelecido, sim, mas também que ele venha a estar em muitos lugares. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão no Rio Grande do Sul. Um abraço aos nossos amigos gaúchos, com pessoas que estão no Rio de Janeiro, não só na Grande Rio, mas também em Angra dos Reis. Um grande abraço, Mangaratiba, pessoas que estão lá em Seropédica, pessoas queridas que estão em Campo Grande, e pessoas também que estão conosco aí em Goiás, no estado de São Paulo, mais para o sul, lógico, já falei, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e indo para o norte agora, Espírito Santo, amigos que estão conosco em Palmas, Tocantins, Rio Branco, Acre, Porto Velho, Rondônia, e Boa Vista, Roraima, pessoas queridas que estão ligados conosco. E claro, nosso Amazonas e todos os municípios que recebem esse sinal. Nossas irmãs ali de Itacoatiara, estivemos com elas no congresso, Manacapuru, nossas irmãs de Tabatinga e de todas as cidades aí que estão no nosso grande Amazonas, são municípios. E também Belém, não somente Belém do Pará, que é o estado do Pará, mas a cidade de Belém, Ananindeua. Olha, são muitos lugares. E você que é semeador, olha onde você está investindo. Olha só as pessoas. Você não tem ideia das pessoas que são abençoadas, que são edificadas, transformadas pelo poder da palavra, quando você abençoa. Então hoje te incentivo a ser um abençoador. Na tua tela aí tem o número deste ministério, para você se tornar um mantenedor também do ministério Abrindo a Bíblia. Está aí na tua tela. E no final deste programa, nós vamos orar com você. Amém? Nós vamos orar pela tua vida, pela tua causa, pela tua impossibilidade. E nós vamos levantar um clamor. Nós vamos começar hoje, após o último bloco, né, naquele momento. Você já pode ligar para nós, não espere até o último momento, para orar com você. Nós temos muitas causas, vamos orar também por aqueles que estão conosco através da fanpage. São mulheres que estão pedindo pelos seus filhos, sobrinhos, pela saúde, por um andar mais próximo de Deus. Então nós vamos orar por todas estas causas, tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você comigo. Minha Bíblia já está aqui aberta em Filipenses, capítulo 2. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje conversando sobre Filipenses capítulo 2, mas é bom te voltar um pouco para o nosso estudo de ontem, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, ele começa cumprimentando as suas ovelhas, né? Aquela igreja que ele
ali discipulou de uma maneira tão tremenda, falando eu, né, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, não é? E a todos os santos em Jesus que estão na cidade de Filipos. Ele começa de uma maneira tão interessante, ele não fala ser o apóstolo. Geralmente ele começa desta maneira as suas epístolas, as suas cartas. Mas aqui ele começa a falar, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. E aqui ele saúda eles com a graça e a paz de Cristo. É interessante que em Filipos, essa cidade, muita coisa interessante aconteceu. É nessa cidade que Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, na segurança máxima, no sentido de estarem com os pés presos no tronco, as mãos amarradas, e de repente teve um terremoto que sacudiu aquela prisão, e todos foram salvos, todos foram soltos na realidade, né? E aí veio um carcereiro muito assustado, perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? Isso aconteceu em Filipos também, onde Paulo estava preso. E também a cidade onde Lídia, que era uma gentílica, né, gentia, ela vem ao conhecimento do Evangelho, onde tinha um culto de oração ao ar livre, perto do rio, de um dos rios ali de Filipo. E ela então conhece a Jesus, ela se torna uma adoradora dele, e ela tem uma experiência, ela encontra a salvação. Então Filipo é um lugar interessante, ela é uma colônia romana. Contudo, Paulo não estava, obviamente, em Filipo quando ele escreve essa carta. Ele estava preso em Roma, numa cadeia, e ali ele pôde escrever. E é interessante que mesmo estando preso num lugar tão desconfortável, em um lugar tão triste, num lugar tão desprezível, num lugar tão anti-alegria, ele pôde escrever com tanta paz e alegria para os irmãos de Filipo, que eram os filipenses. Isso é muito tremendo. Então, podemos dizer que o assunto, a tônica, que predomina essa epístola é a humildade, a fé e a alegria. Olha como elas andam juntos, né? Quem é humilde se alegra. O orgulho não tem alegria, sempre tem discórdia. E onde a fé, também há humildade. Humildade, o homem de fé é um homem humilde. Porque o orgulhoso depende dele mesmo, não tem fé em Deus, confia nele, porque o seu orgulho não permite ele olhar para Deus. E ali a alegria é gerada através da humildade, da obediência. Amém? Então esse é o tema principal do livro de Filipenses. Não do livro, mas das cartas da epístola. Hoje no capítulo 2, vamos começar lendo aqui como é que Paulo inicia. E ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1. Se existe, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, se há profundo afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que vocês pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui Paulo está exortando essa igreja aqui a unidade, mas essa unidade, essa exortação, ele está aqui falando dentro da igreja, dentro do povo que servia a Deus. Ele exorta eles a um amor fraternal, a unidade. E claro, para ter unidade é necessário ter humildade. No orgulho haverá dispersão, haverá facção, haverá rivalidade, haverá briga, haverá contenda, haverá competições por causa do orgulho. E Paulo está dizendo então a importância dessa humildade. Olha, eu quero que vocês, eu exorto vocês, se tem alguma consolação, alguma comunhão, que vocês me alegrem e ajam desta maneira, sendo unidos no pensamento, nas atitudes, no amor de alma e com o mesmo sentimento. Não é um sentindo alguma coisa e nem o outro
outra coisa, mas que vocês sejam unidos nos vossos propósitos, em pensamentos e amor. É assim que ele inicia esta segundo capítulo, segunda parte, né, dessa carta. Aliás, é uma carta toda. A Bíblia que foi separada aqui em capítulos para facilitar para a gente. Mas aqui é só uma sequência dos assuntos que Paulo está tratando. E aqui ele está exortando ao amor fraternal e também à humildade. E eu diria que o versículo-chave aqui, desses versículos do 1 ao 4 aqui, onde fala dessa humildade, dessa exortação, é o versículo 3. Olha só o que o versículo 3 diz, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja em Filipenses: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns os outros superiores a si mesmo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Nada vocês devem fazer por partidarismo. O que é partidarismo? É tomar parte, é interesse na minha parte. A minha parte é essa, tomar lados, partidarismo. Nada façais por partidarismo, que também significa ambição egoísta. Nada façais pensando no teu eu, no teu egoísmo, nas tuas ambições. Então, partidarismo significa isso, uma ambição egoísta, um partido, meu interesse. Ou vanglória. Vanglória significa vaidade. Não faça com esses sentimentos no teu coração, mas faça com humildade, sempre considerando o teu irmão melhor do que você. Olha, ele é melhor do que eu. Ele é mais íntegro, ele prega melhor, ele fala melhor, ele é melhor pai, ela é melhor mãe, ela age de uma melhor maneira, ela é superior a mim. É assim que nós devemos ver as pessoas. E para fazer isso e ter essa atitude, nós precisamos ter humildade. Então a Bíblia fala, o apóstolo Paulo está falando, não haja com vanglória ou com partidarismo, não com partidarismo ou vanglória, mas tem atitudes de humildade. E sempre, porque a humildade vai fazer você ver quem Deus é. O humilde reconhece a grandeza de Deus e a pequenez dele mesmo. O verdadeiro humilde sabe que ele é pequeno e que Deus é grande. Ora, se ele é pequeno, ele olha a si mesmo como sendo pequeno. Então Paulo está dizendo, para que você veja o outro melhor que você, deverá haver a humildade sendo trabalhada nos vossos corações. Tremenda essa passagem. E olha, ele termina aqui com o versículo 4, dizendo assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas senão também cada qual o que é dos outros. Se preocupe com os outros. O que o outro está fazendo? Como é que está a vida dele? O que ele está precisando de ajuda? Como é que ele está nas suas finanças? Como é que ele está na sua vida familiar? Não só se olhar para como você está, o que você está fazendo, mas como os outros ao teu redor estão também. Então, Paulo está exortando aqui a humildade. E é interessante que a essência da mente de Cristo, a sua essência, é uma essência de humildade. E não somente de humildade, mas de amor sacrificial pelos outros. Jesus era humilde, mas tinha um amor sacrificial, não amor de boca para fora, mas o amor demonstrável através do seu sacrifício na cruz. Muito contrário ao amor humano. O nosso amor, a essência, né, da mente humana, que a mente de Cristo é uma mente, na sua essência, de humildade e de compaixão. A essência da mente humana é uma essência de orgulho e egoísmo. Nós somos egoístas, somos orgulhosos. Essa é a nossa essência pecaminosa. E a vida de Cristo Jesus, então, aqui provê para nós
um exemplo completo de como nós devemos viver e agir, tendo Cristo como nosso maior exemplo de humildade. Por isso Paulo fala, nada façais por vanglória, por partidarismo, mas faça em humildade, considerando sempre o teu próximo melhor e superior a você mesmo. Interessante que, embora Cristo sendo divino, Jesus nunca abriu mão da sua divindade, ele sempre foi Deus, mas quando ele veio em carne, como homem, para morrer por você e por mim, não é? Embora ele tenha sido e seja divindade eterna, Jesus se apropriou da humanidade. Ele se fez carne, se fez humano em todos os sentidos. Fome, sede, cansaço, solidão. Tudo esses atributos que você tem como humano, ele tinha, com exceção a pecaminosidade. Jesus nunca pecou. Mas ele foi como você e eu. E ele está dizendo aqui a chave para um bom casamento, a chave para um bom relacionamento, a chave para você ter sucesso no teu ministério, nos teus relacionamentos com amigos, com pessoas, com teus filhos, com a tua família, está na humildade. A soberba, ela só fere. O orgulho não acrescenta. Ele diminui, ele tira, ele desfaz, desfalca. Mas a humildade constrói, repara, ajuda, restaura, restitui. Quando ela é vivida na minha vida, nas minhas atitudes, no meu caráter. E ela ajuda-nos, claro, é a mente de Cristo, a nós pensarmos como Cristo, a chegarmos mais perto de Cristo. Como é que você pode pedir que Jesus venha na tua vida, e se você se render a Ele, e se ajoelhar diante dEle, e se você se render, né, totalmente a Ele, e se você não tem humildade, e eu não tenho humildade no meu coração. E aqui essa passagem, Paulo está exortando esta igreja. Esta é a chave da tua vitória. Esse é o caminho que você deve andar. É não considerar você melhor do que os outros, mas ter uma atitude como Cristo teve, uma atitude de humildade. É interessante que no tempo que Jesus veio, naquela época, os gregos achavam que humildade era uma coisa de pessoas fracas. Ah, só os fracos são humildes, né? Não era para os fortes. Não, os fortes não podem ter essa atitude. E no meio de tudo isso é que Jesus vem. E ele vem como um salvador humilde. Contrapondo, sendo um paradigma oposto da cultura, do pensamento cultural daquela época. Que eles viam humildade como uma fraqueza moral. Não, não pode ser assim, não. E lá vem Jesus. O Rei da Glória, o dono de tudo, que fez céus, terra, mar, inclusive aquelas pessoas, tudo foram criadas por ele, como um servo humilde. É interessante essa passagem de Filipenses. Jesus se humilhou a si mesmo, tornou-se obediente à vontade de Deus, e essa vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz. Então ele se tornou obediente a algo que não traria prazer a ele, alegria, mas ele obedeceu. A humildade na nossa vida nos leva à obediência. Uma pessoa rebelde, orgulhosa, tem dificuldade de obedecer. A humildade, primeiramente, ela precede a obediência. Você obedece porque no teu coração você se humilha para obedecer. E a Bíblia fala que ele foi obediente ao Pai. E aqui Deus está falando, olha, Jesus humilhou a si mesmo, a Bíblia diz, para tornar-se obediente à vontade de Deus, os planos de Deus, que conduziu ele à morte. E nós hoje? Deus não tem planos para nós também? Será que nós estamos nos humilhando e nos colocando diante de Deus para que Ele venha realizar esse bom plano? As Escrituras, elas prometem, tem uma promessa na Bíblia, em cada Escritura, para aqueles que genuinamente são humildes. Aqueles que se humilham, a Bíblia diz em Tiago 4:10, humilhai-vos, pois, na presença de Deus, do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhe diante de Deus, e Ele mesmo vai te levantar. Tiago 4:10. Também em 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. No tempo certo, quando você se humilha. E humilhar diante de Deus significa humilhar diante dos homens. Não adianta nada, eu humilho diante de Deus. Agora, para liderança, para um chefe no trabalho, ou até mesmo para alguém na minha família que eu preciso pedir perdão, preciso me humilhar, ou para o meu pastor, ou para uma pessoa lá que eu trabalho. Não posso não. Só diante de Deus. Então você não está humilhando diante de Deus. Porque o teste da nossa humilhação diante de Deus passa primeiro aqui, diante do próximo. Se eu sou humilde diante dessa pessoa, serei diante de Deus. Se eu não sou, se eu estou, o Deus que eu nem vejo, como é que eu posso ser se eu não estou me humilhando diante das pessoas a quais eu vejo? Olha outro versículo que fala de humildade. Tiago 4 e 6. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Só o humilde pode ter a graça. Por isso, quando você ora, Deus, me dá graça para aguentar essa situação. Ora, tem que ter humildade, porque Deus só dá graça a quem se humilha. Deus resiste ao soberbo. O soberbo nunca terá graça para suportar a adversidade, porque a soberba impede ele de sentir esta graça. Deus só derrama a graça dele sobre aquele que se humilha. E aqui nós vemos, nessa próxima parte aqui, o exemplo da humilhação de Cristo. Que a Bíblia, aqui em alguns comentários, na palavra grega, significa o kenosis de Cristo, né? O kenosis, que foi a descida, a ascendência, que ele se humilhou, esvaziou, obedeceu, morreu, e Deus pôde então o exaltar. Olha como diz o versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O sentimento da humildade. A humildade precede a honra. O orgulho precede a queda. Jesus não teve queda. Ele se humilhou porque ele foi exaltado. Ele foi exaltado porque ele se humilhou. É muito tremenda essa passagem. Eu convido você a já estar com ela aberta, que eu vou para um pequeno intervalo agora. Filipenses, capítulo 2. Vamos falar sobre esse exemplo da humilhação de Cristo, a peregrinação dele, tá bom? Ele se humilhou a si mesmo por nós, para nos dar vida. Para que ele morresse naquela cruz, era necessário ele se humilhar. Humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. O que capacitou a obediência? A humildade. Por isso, muitas vezes hoje, nós não podemos viver a alegria das bênçãos que Deus tem para nós, da salvação, de coisas boas na tua vida. De ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, uma boa profissional, em qualquer área da tua vida. Algo te impede. Chama-se orgulho. E Deus quer te ajudar a você abrir mão desse orgulho, para as coisas começarem a fluir na tua vida. Porque quando você consegue obedecer, é porque você foi trabalhado na humildade, na tua essência, no teu caráter. Tão necessário, tão necessário. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas a gente vai voltar falando em Filipenses capítulo 2. Uma passagem que fala sobre a humildade que você e eu devemos ter, dando o maior exemplo com a humildade de Jesus, de Cristo. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto com você daqui a pouco. Estamos de volta com você hoje falando em Filipenses capítulo 2. Estamos estudando aqui uma passagem tão tremenda, tão rica, que fala da humildade de Cristo. Olha o que diz o versículo 6.
5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na Bíblia Viva diz assim, o versículo 6, embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus. Ele era Deus. Mas mesmo sendo Deus ali, ele não se exigiu os direitos de Deus. Eu sou Deus, sou como Deus. Ele era Deus. Mas aqui ele abriu mão. Não exigiu, nem se apegou aos seus direitos que ele tinha. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esvaziar aqui significa se humilhar a si mesmo. Ele se humilhou, esvaziou do que ele se esvaziou? Do seu título, da sua honra, do seu poder, da sua glória, da sua posição, da sua realeza, do seu senhorio. E se fez homem. É interessante que o versículo 6 fala aqui que ele não usurpou ser igual a Deus. Ora, Satanás, se você ler a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 14, descreve que Satanás tentou ser igual a Deus, um anjo de luz que queria estar lá como Deus. Adão e Eva, em Gênesis 3, também queriam comer daquele fruto proibido porque seriam como Deus. Eva queria aquela fruta. E ela também procurou. Mas Jesus, olha que interessante, Cristo não precisou, pois ele já era Deus. Mas ele abriu mão desta glória, abriu mão da sua posição, abriu mão de quem ele era, se esvaziou. E Jesus se humilhou tornando-se obediente. E a obediência, você entende, que ela abre o caminho para uma atitude, não é? A humildade, perdão, abre o caminho para uma atitude de obediência. Obedecemos quando nós somos humildes de coração. Ele abre um caminho. Quantos lares hoje não seriam desfeitos, estariam bem hoje, sem divórcio, sem briga, sem confusão, se houvesse alguém que se humilhasse um pouco mais e dissesse, eu errei, eu poderia fazer melhor, me perdoe, eu não agi corretamente. Porque aonde há humildade, haverá possibilidade. Mas no orgulho, interessante que orgulho e medo, sabe, a pessoa que tem aquele medo, aquele temor, eles são, como eu aprendi agora esses dias com uma palestrante lá no congresso, ela fala assim, os dois, são dois lados da moeda. Um lado é orgulho, outro lado é o medo. Mas o lado da fé, a fé também é uma moeda. Você pode dizer de uma maneira só, imaginando aqui. Fé e humildade. Fé anda com humildade. Assim como o orgulho anda com o medo. E aqui Jesus, em humildade, se humilhou para dar-nos o exemplo. E quantas famílias e pessoas hoje poderiam ter um lar mais feliz, relacionamentos mais ajustados, vida mais plena, mais alegria, mais paz, menos estresse, se houvesse humildade para ali consertar, pedir perdão. E aqui fala que Jesus encarou aquela morte, e morte de cruz. Interessante, eu estava lendo aqui no comentário, de que os romanos, nenhum romano poderia ser crucificado. Inclusive o apóstolo Paulo, que era cidadão romano. Ele não poderia ser crucificado numa cruz, e nem as pessoas que eram daquela colônia romana, que era Filipos. Nem os filipenses, nem os escravos. Porque aqui, interessante, essa forma de morte trazia uma maldição do Antigo Testamento. Está em Deuteronômio. Mas Jesus, em outras palavras, ele foi colocado como um maldito ali, com todos os nossos pecados. O mais santo de todos, o mais puro de todos, para morrer. E a Bíblia fala, se humilhou a si mesmo em obediência, e a obediência até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Olha o que diz aqui nessa... Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Jesus se humilhou e na sua humilhação, Deus o exaltou. Olha o que diz aqui o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Vamos ler aqui?
Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todos confessem que Ele é Senhor. Olha que coisa tremenda que Ele faz. Eu vou só ler aqui na minha Bíblia a peregrinação de Jesus. Aqui tem um comentário que fala assim: Jesus se esvazia, já é um passo. Aí está descendo. Depois que ele esvazia, assume uma forma de servo, vai descendo. Tornou-se semelhante ao homem, vai descendo. Reconhecido em figura humana, descendo. Humilhou a si mesmo, descendo. Tornou-se obediente, descendo. Desceu até morte de cruz. Não tinha coisa mais humilhante do que estar ali, seminu, sendo espancado. Uma pessoa tão justa, que não merecia, mas ele fez aquilo por você. Ele se humilhou por você e por mim. Foi obediente por você e por mim. Mas aí o Pai viu isso. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Deus deu a ele um nome. O nome que estão no céu, né, os que estão no céu o saudarão. Os da terra o saudarão também. Os debaixo da terra também vão reconhecer esse nome. Toda língua confessará o seu nome, que é Jesus Cristo, é o Senhor. Olha a exaltação. Humilhou os passos e aí Deus começa a exaltar. Isso não é diferente para nós também. Se nós nos humilharmos diante de Deus, Ele vai lhe exaltar. Ele vai te dar vitória, vai te dar bênçãos, vai te dar sucesso, vai te dar paz, vai te dar alegria. E vai te dar um coração obediente, porque a obediência é um fruto dessa humildade. Na humildade nós conseguimos abater o nosso ego, a nossa soberba, a nossa vontade de ser certo, de querer fazer do nosso jeito. Nós aprendemos a sermos obedientes. E é isso que Jesus nos dá aqui, esse grande exemplo. É interessante que esse nome aqui, eu estava vendo aqui, Jesus inclui 3 nomes: Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. São 3 nomes. Jesus é o seu nome terreno. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Cristo é o seu título messiânico e um título intercessório, de quem intercede por nós. E é o título também que os profetas apontavam a ele como Messias, Cristo, messiânico. Jesus, nome terreno, Cristo, seu nome messiânico, e Senhor, o seu eterno e glorioso título. Apocalipse 2:36. Então você pode ver que ele juntou os 3 aqui. Jesus Cristo é o Senhor. Deus exalta, Deus o exaltou. Ele foi humilhado, mas para que qualquer pessoa que seja ser exaltada, precisa passar pela humilhação. José do Egito, aquele que foi vendido para os escravos pelos seus irmãos, depois jogado dentro de um poço, depois do poço foi ser escravo na casa de Potifar, depois foi parar numa cadeia. Ele foi elevado, Deus o elevou, Deus o exaltou. Mesma coisa com Davi, jogado de um lado para o outro em caverna, fugindo com medo. Deus coloca ele no trono como rei de Israel. Então hoje, deixa Deus trabalhar o teu coração. Se você está passando por um momento de humilhação, o tempo de exaltação está por vir, mas depende da nossa atitude também. Precisamos ser obedientes, nos humilhar. E olha o que diz aqui no versículo 12. Vamos continuar aqui, né? O versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas na minha ausência também, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Esse desenvolver a salvação não significa você trabalhar para ser salvo. Ora, a Bíblia fala que pela graça de Deus
é que a gente é salvo, é um dom dele, é um presente. Não vem de nós, das minhas obras, para que eu me glorie. Ah, eu fui salvo porque eu fiz coisa boa, eu dei oferta, eu fui comportado, eu fui honesto, não bebi, não usei drogas, não fiz coisa errada. Ah, eu sou salvo. Não é assim que a gente é salvo. É pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus que é derramado em nós, quando a gente pede perdão para Ele. Então ele está falando, trabalha essa salvação no sentido de trabalhar para ganhar algo. Não é esse sentido que está falando. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas está trabalhando aqui para você se santificar, ser justo. Depois que você é salvo, Deus quer santificar a tua vida, fazer de você uma pessoa mais honesta, mais íntegra, mais verdadeira, mais correta, sem mentira, sem desonestidade. Santificando, trabalhando a vossa salvação em santidade. E o versículo 3 é interessante, diz assim, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui nessa Bíblia Viva, diz assim, agora que estou longe de vocês, vocês devem ser ainda mais cuidadosos, porque Deus está operando em você o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Deus está te ajudando. Veja bem, olha que interessante este pensamento aqui. A capacidade do homem de ter a sua vontade própria, porque você pensa, ora, se Deus é que dá a vontade e que me ajuda a fazer, então eu não tenho uma vontade. Isso não é assim. Olha, vou explicar aqui para você. Diz assim, a capacidade do homem de ter a vontade de fazer uma coisa não devia ser algo surpreendente ou até intrigante para nós. Porque Deus deu para ele essa livre vontade. Você tem vontade de escolher, não é porque você quis, é porque Deus te deu essa vontade de você escolher. De ser livre nas suas escolhas. Deus não escolhe por você. Agora, quando você pede Ele para te ajudar a querer algo, Ele te ajuda. E a fazer também. Agora, esse uso é você que é responsável. Olha, a capacidade vem de Deus, mas o uso dessa capacidade é você que escolhe. Aquele que não usa essa capacidade vai ter que arcar com as consequências. Todos têm uma capacidade de escolha. Mas nem todos fazem bom uso dela. Escolhem coisas erradas, caminhos errados, relacionamentos que ferem, atitudes erradas, pecaminosas, que distanciam você da verdade de Deus. Então Deus te dá o livre-arbítrio, a capacidade, o uso é você que escolhe. Mas quando você escolhe querer ser o que Deus quer, você pode pedir, porque Ele vai te ajudar tanto a querer. Se você pede, Senhor, eu quero tanto te amar mais, eu quero tanto ser mais obediente, Ele vai te ajudar a ser e a realizar. É isso o que esse versículo está dizendo. Que versículo poderoso. Fazei tudo sem murmuração e contendas. Tem mais aqui, mas não vai dar tempo da gente terminar. Mas eu creio que o cerne, o principal aqui, foi essa peregrinação de Jesus, de se esvaziar, de se humilhar, de ser nada, para que Deus pudesse o exaltar e dar a Ele o nome acima de todos os nomes. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Aqui não está escrito essa palavra, mas em outra versão fala isso, em outro capítulo. Que Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Mas tudo isso porque Jesus se esvaziou. E hoje, se nós queremos ser pessoas felizes, conquistadoras, vitoriosas, é necessário nós esvaziarmos de nós mesmos. Isso significa me esvaziar de mim, abaixar a crista, me humilhar, me tirar do centro, me tirar do pedestal, eu sou a tal, né? Me humilhar diante de Deus
E a prova de me humilhar diante de Deus é ser humilde diante do meu próximo. É ali que a gente passa no teste com o nosso próximo. Amém? Filipenses 2 é tão tremendo e vale a pena você hoje dar uma olhadinha, lê ele. Lê toda essa passagem. É curta. Tem somente aqui 30 versículos. E aqui fala sobre essa humilhação de Cristo como maior exemplo para você e para mim. Amém? Amanhã temos mais. Amanhã vamos estudar, vamos estar falando em Filipenses capítulo 3. Eu aguardo você. Eu vou agora para um breve intervalo comercial, mas eu volto com você para nós orarmos daqui a pouco mais com você. Vamos orar neste momento. Estão muitos pedidos aqui esta manhã. Eu não vou ter tempo de ler e orar. Então, enquanto eu estou orando, eu estou lendo eles, apresentando a Deus. Pai, nesta hora, nós oramos pelo Alberto, Senhor, que fala aqui que ele sofre de depressão há muitos anos, desde criança, e hoje já é idoso. Pai, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, para libertar, Senhor, o Alberto desta opressão e depressão. No nome santo de Jesus, Pai, chega até ele, coloca nele, Pai, desejo de ler a tua palavra, porque na palavra ele será curado, em nome de Jesus. Nós oramos pela Rita, Pai, por toda a sua família, por cura e salvação. Nós oramos pelo Gerson, Senhor, salva ele, liberta ele desse vício da bebida, liberta o Gerson, Pai, para a tua glória. Nós oramos pela saúde, Pai, portas abertas para o Haroldo, Senhor. Apresentamos ele nas tuas mãos, esse casal, Senhor, que mora de aluguel há anos, Senhor. Eles estão precisando, Senhor, estão desempregados, abre portas para eles, lá em Imperatriz, Maranhão. Senhor Jesus, nós oramos por eles agora, pedimos por esse casal que está se separando. Deus, venha trabalhar e que não haja essa ruptura, mas haja conciliação, humildade da parte de ambos. Oramos pela Rízia, pela saúde do seu esposo, pelo seu casamento. Nós oramos pela Liliane, porta de emprego, libertação na sua família. Oramos pela Suelen, Pai, que está precisando de uma porta de emprego, está desempregada há meses. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Rita Rodrigues. Colocamos a causa, Senhor, da Maria da Luz, a sua irmã Letícia, que está na UTI e está ali, fez uma cirurgia de risco. Senhor, Tu és Deus que cura. Visita agora, Senhor, a Letícia naquele leito. Senhor, vem com cura sobre a vida dela. Senhor, nós oramos pela família, Senhor, da Filomena, saúde, libertação, a Elizabeth, pelo esposo Davi, que se enrolou com os préstimos e agora está o nome deles num lugar não muito bom. Pai, em nome de Jesus, dá a eles escape, ajude eles. A Luzilene, Pai, pede por Edeilson, por Elielson, Jefferson. Venha, Senhor, libertá-los. E venha curar, Senhor, a tua filha ali no SECOM, que está lutando, Pai, contra o câncer. Dá vitória para ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, contempla, Senhor, a Rízia, a Ana, a Lucilene, a Filomena, Senhor, a Maria, a Elisete, Pai. Contempla o Alberto Pereira nesta hora, a Rita, Senhor, a Liliane, a Suelen, a Luzilene, a Elizabeth. Tu sabes cada um e cada necessidade. E nós te louvamos e agradecemos, Deus, nosso Pai, porque Tu ouves a nossa oração e Tu ages a favor daqueles que esperam em Ti. É o que todos estão aqui fazendo, esperando em Ti, e receberão de Ti a vitória e a recompensa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz. Amém. Fique na graça, na humildade. Vai te abrir portas. Que ela abre a porta para você ser obediente e feliz. Em nome de Jesus. E até nosso próximo programa.